Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. E eu já começo perguntando: como você finalizou o dia de ontem? Esteve aí um pouco frustrada, se cobrando muito, né? Ou então estava tudo ok, conseguiu realizar as atividades? É sobre como lidar com as frustrações no dia a dia que nós iremos falar hoje. E aí, a falta de confiança, a procrastinação, a baixa autoestima, a ansiedade, estresse, tudo isso é fruto, né, da frustração. Então, entender isso, se antecipar em relação à frustração, entender como evitá-la e também como superar, vai fazer total diferença aí no dia a dia e para que possa construir realmente dias que sejam leves, né, e também saudável emocionalmente, né? Como nós falamos muito aqui de inteligência emocional e autoconhecimento. Então, esse tema da frustração vem casar bem para quem deseja aí ter uma rotina mais produtiva, né, com a produtividade inteligente e também uma produtividade leve e também no final do dia, né, ali que você se sinta que realizou as atividades, de fato cumpriu o que deveria cumprir. Então, nós já vamos iniciando aqui a nossa live. E a primeira coisa que eu quero alinhar aqui entre nós é o que? O que é a frustração? A frustração é justamente esse sentimento de impotência, né? Quando você não consegue realizar algo, ou então quando algo não saiu como você ali desejava ou planejava. E aí é natural nós sentirmos frustração, isso é do humano, né? E claro, a vida é cíclica, é dinâmica, muitas vezes acontecem outras coisas, mas o que não é normal, o que nós não podemos normalizar é o quê? Paralisar na frustração. Ou então diariamente estar ali frustrado ou frustrada, né? Diariamente estar ali com esse sentimento de incapacidade, com esse sentimento de impotência. E aí, para melhor lidar com as frustrações do dia a dia, é claro que nós precisamos entender a raiz dela, né? Entender por que chegou ali naquela frustração, entender o que causou aquela frustração. Porque senão nós iremos ficar só querendo resolver ali o que acontece no final do dia, aquele sentimento, aquela sensação, e aí nós não vamos ver o que vem antes, né? Porque muitas vezes é o quê? É uma falta de organização das atividades, é ali uma sobrecarga de atividades, é o dizer sim a todo momento às pessoas, o que vai chegando. Claro que aqui eu não estou dizendo que não se deve ajudar, mas é porque há situações em que você não tem uma agenda, não tem uma programação, e aí sempre vai dizendo sim, vai perdendo o foco ali do que realmente precisa ser realizado. Então eu separei aqui 3 pontos. Estou até com algumas ideias, planejando nas próximas lives fazer no YouTube, né? Que aí lá eu consigo colocar os slides para vocês. Depois vocês podem até me dizer lá no direct se preferem no YouTube ou então aqui no Instagram mesmo. E aí, para melhor lidar com isso, né? Para evitar de estar ali paralisado ou paralisada na frustração, sempre sendo recorrente aquele sentimento, essa sensação que é tão ruim, né? Que gera uma angústia no final do dia, né? De ficar se sentindo, poxa, eu queria ter realizado mais, ou então eu não consigo realmente realizar o que eu desejo. Sempre tá ali com essa sensação de que tá adiando os sonhos ou os projetos. Então, é muito ruim, né? Ficar aí nessa angústia, nessa tristeza, nessa ansiedade, né? E isso gera estresse, né? E aos poucos, se você não se percebe, fica aí nesse ciclo automático da frustração e de não realização, você vai adoecendo emocionalmente, né? Você vai sentindo aí no corpo. Então, os 3 pontos que eu trouxe aqui para vocês hoje, para que você possa ter uma clareza e também avaliar cada ponto, é o quê? A primeira é a agenda, né? A agenda que é um recurso tão simples que pode nos ajudar aí no dia a dia. E aí eu quero saber se vocês já têm uma agenda, se já planejam aí as atividades de uma forma semanal ou diária, estão ali escrevendo, né? Tem pessoas que preferem a agenda no celular de forma digital, ou então gosta do caderninho, gosta ali de anotar e colocando as prioridades. Então, a agenda, o fato de você não ter a agenda, muitas vezes faz com que você não consiga realizar as suas atividades, né? E aí, qual é a sensação que vem no final do dia? Muitas vezes é que você fez muito, mas não conseguiu ter êxito nos seus resultados. E aí vem a frustração te visitar. Então, a agenda, ela vem te ajudar aí a você ter uma preparação para o seu dia, a ter uma clareza mental, a ter uma organização ali do que precisa ser feito,
né, do que são, das coisas que são importantes e das coisas que são urgentes. Porque se você não tem essa noção, não tem essa clareza, o que é importante se torna urgente e de repente está tudo urgente. Aí você vai ficar como um bombeiro ali, né? Um bombeiro apagando incêndios a todo momento. Então, ter essa noção das atividades do dia a dia é muito importante, né? Então, uma das melhores formas de você lidar com a frustração e até evitar mesmo esse sentimento de que não realizou é ter uma clareza, é ter uma agenda, é ter ali uma agenda que possa te nortear, que possa te direcionar no que precisa ser feito no dia a dia. Então, vocês podem ir me dizendo se vocês têm uma agenda. E o segundo ponto é o quê? Foco e atenção. É o foco e a atenção. O que acontece? Diante de tantas redes sociais, tantas notificações, as listas também. A Rainha colocou aqui. As listas também ajudam muito, porque aí te dá uma clareza do passo a passo. E voltando aqui para o segundo ponto, foco e atenção. Para algumas pessoas, essa palavra e ter atenção é bem desafiador. Então, é um desafio realmente para muitas pessoas. E diante de tantos estímulos, né? Tantas redes sociais, tantas mensagens, WhatsApp também que chegam ali. Isso muitas vezes vão quebrando ali o teu foco e tua atenção e você não consegue ter o quê? Uma continuidade na atividade que você se propôs a fazer, né? Você não teve ali uma perseverança, de certa forma. E o que acontece? Eu mesma, né? Eu separo aqui o contato da Lumiar no celular e o meu pessoal em outro, porque se eu não perceber, eu passo ali boa parte do tempo da manhã respondendo vários grupos que eu faço parte. E olha que eu já saí de muitos grupos. Acredito que alguns de vocês aqui vão se identificar. Né? Chegam muitas mensagens e aí quando a gente percebe já se passou ali 20 minutos, 30 minutos respondendo muitas mensagens. Então, ter essa consciência e começar a separar, né? Ter coisas ali, por exemplo. Uma vez eu vi uma dica muito importante: separar por blocos, horários, para você consultar ali o seu WhatsApp, né, as mensagens, porque a cada momento que você interrompe ali para ver uma mensagem, você já perde o seu foco e sua atenção naquela atividade. Então imagine que se você está sempre olhando ali o seu celular, o seu WhatsApp, né, olhando o Instagram ou algo do tipo, aquela atividade que você tinha para fazer, se por exemplo você tinha determinado meia hora, uma hora para fazer, isso se estende por conta dessas interrupções, né? Então, uma das estratégias que eu até utilizei foi essa, separar os contatos, né, da Lumiar, aqui para atender vocês, inclusive depois, se vocês quiserem falar comigo para saber os programas que tem aqui disponível, pode falar comigo lá no link da bio. E tem também o meu, que são os contatos da família, pessoal. Se for gente, todo mundo já sabe, é só ligar. Então, por que é importante eu tocar nesse ponto do foco e atenção para vocês? Porque o que acontece? Saiu uma pesquisa, né, um neurocientista, inclusive eu até coloquei aqui, um neurocientista francês fez um estudo, né, sobre a questão do cérebro, falando essa questão da multitarefa, ser multitarefa. E o que nós mais vemos hoje é o quê? Fazer mais, cada vez mais, num espaço curto de tempo, né? Então, o que acontece? Ele comprovou que o nosso cérebro não consegue, né, da natureza dele, fazer duas coisas ao mesmo tempo que exigem concentração e atenção. Né? Então, muitas vezes estamos sobrecarregando o nosso cérebro, ficando doentes aí, né, mentalmente, emocionalmente, porque queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, se você, por exemplo, está fazendo uma reunião e precisa ver aqui uma mensagem que também precisa da sua atenção, nenhuma das atividades, por exemplo, vai de fato ter êxito. Né? E aí você ainda vai estar ali sobrecarregando o teu cérebro. Então, por isso que é tão delicado falar sobre esse tema, porque nós vemos o reflexo na sociedade, né? E cada vez mais os casos de burnout, de ansiedade, de estresse estão cada vez maiores. E aí, muitas vezes, é no dia a dia que nós vamos fazendo esses hábitos, essas práticas, nós não percebemos, não sabemos sobre nós, sobre como funciona a nossa mente, também sobre a nossa personalidade. E aí nós acabamos o quê? Entrando num ciclo, né, de atividade, um ciclo realmente que não vai trazer saúde para nós, não vai nos ajudar a realizar o que precisamos realizar. Então, usa essa estratégia, tipo... Pronto, Renato colocou aqui que hoje coloca o aparelho no modo silencioso,
para evitar receber até notificações. Inclusive, era até uma dica que eu ia colocar aqui para vocês, o quê? Desativar as notificações. Porque a cada momento, também colocar no silencioso é uma ótima estratégia, porque a cada momento, por exemplo, fica chegando ali mensagem, fica chegando notificações, e aí a cada momento que chega uma notificação, você está aqui focado, precisando fazer uma atividade, terminar uma tarefa, aí chega uma notificação, é instintivo, nós queremos ver a mensagem, né? Nós queremos estar fazendo parte de algo, isso é humano, né? Então, quando eu entendo isso, eu começo a ter ali no meu dia a dia estratégias que vão me ajudar em relação a isso. E também, só para vocês terem uma ideia, né? O quanto essa questão do foco e da atenção é importante. Que, por exemplo, se você está ali focado numa atividade, fazendo algo, e se você é interrompido, sabe quanto tempo você leva para voltar aquele foco e aquela atenção? Quero aí que vocês deem os palpites de vocês. Quanto tempo vocês acham que a gente consegue recuperar? Nosso cérebro consegue focar ali novamente e se concentrar? Vocês vão ficar passados com esse dado. Ó, assim que nós estamos aqui numa atividade, por exemplo, e nós fomos interrompidos, estamos aqui fazendo um texto, escrevendo um e-mail, ou então fazendo algo realmente aqui na nossa casa, algo do tipo, que exige uma concentração e uma atenção. Se nós formos interrompidos, para a gente voltar aquele foco, ter aquela concentração e atenção, leva aproximadamente até 25 minutos para o nosso cérebro voltar. Então imagine aí o quanto que. Não, 25 minutos, Agda. Não. 25 minutos. Então imagina aí o quanto isso é prejudicial para a nossa produtividade. O quanto isso é prejudicial ali na realização das nossas atividades. Aí o que acontece? Eu não tenho agenda, né? Eu não sei o que é que eu preciso fazer naquele dia, não sei o que são as prioridades, o que são ali as coisas importantes para eu realizar, o que está realmente alinhado com o que eu quero alcançar de objetivo, seja na vida pessoal ou na profissional. Aí eu não tenho agenda, digamos assim, né? Eu estou a todo momento vendo meu WhatsApp, vendo meu Instagram. A cada notificação que chega, eu quero fazer parte, eu quero de qualquer forma acompanhar, né? Quero me sentir parte ali daquele grupo que eu estou falando. Quero sentir que eu quero mostrar ali que eu estou presente. Então, eu não tenho agenda. Estou a todo momento ali sendo interrompida nas notificações. Como que vocês acham que vai ser o dia dessa pessoa, né? Como que você acha que vai ser o dia? Claro que você não vai conseguir realizar o que você se propôs a fazer, né? Então, vem aí a frustração no final do dia, vem aquela sensação de impotência. E você ficar sempre preso nessa sensação, nessa frustração, isso vai te paralisando, vai aí prejudicando a tua autoestima. Aos poucos você não vai confiando em si, você não vai confiar na palavra que você mesma ou você mesmo dá para o que você quer realizar. Então, para lidar com a frustração, a gente precisa entender como muitas vezes evitar de chegar nela. E é claro, né, como eu falei no início, sentir frustração é natural, é humano, mas paralisar na frustração não é normal. E a gente precisa ver o que é que está vindo antes para que nós possamos aí ter uma produtividade mais inteligente, mais saudável e também sentir aí no final do dia que realizou o que deveria realizar, né? E ter aí esse equilíbrio, essa ciclicidade e essa vida criativa, né? Então, assim, Renata tá colocando, é muito importante ter muito importante ter esses barulhos externos silenciados para melhor produzir e realizar as demandas. Isso mesmo. Porque se nós não silenciarmos esses ruídos externos, nós iremos ser interrompidos a cada momento. E aí cada pessoa, né, tem aí o seu perfil de personalidade, vai ter uma forma de realizar suas atividades de um jeito, vai ter uma estratégia que vai ajudar ele, enquanto para outro. Então, também conhecer o teu perfil de personalidade vai fazer total diferença. E, por último, os papéis sociais. Os papéis sociais. Por que eu achei tão importante trazer essa questão dos papéis sociais? O que são os papéis sociais? Os papéis sociais são aquelas funções que nós desempenhamos na vida. Seja papel de pai, de mãe, de esposa, de esposo, de filho, de filha, de estudante, profissional.
Por que que é importante nós nos atentarmos em relação a esses papéis sociais quando nós falamos de rotina, quando nós falamos de dia a dia, de atividades? Porque muitas vezes eu vejo muito um sentimento muito forte de frustração no final do dia porque você não conseguiu acompanhar a rotina daquela pessoa ali da rede social, né? Então, muitas vezes a rede social se torna ali um espaço para você ficar se comparando. Nas redes sociais tem muita coisa positiva, muitas páginas, inclusive nós fazemos essa live, nos conectarmos aqui, os conteúdos que nós compartilhamos, outros conteúdos também que nós assistimos e vemos que nos ajudam no dia a dia, de nutrir, né, o nosso crescimento e tudo, mas nós também temos que ter cuidado porque muitas vezes você pode estar se comparando ali com a rotina de uma outra pessoa que está dando dica X, dica Y, está falando que é assim, 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 e você não consegue alcançar. Por quê? Porque aquela pessoa tem outras prioridades, aquela pessoa tem outra agenda, aquela pessoa tem outros papéis sociais na vida dela. Então, o que acontece? Muitas vezes vocês ficam se comparando, né? Tá vendo ali toda uma rotina, todo um dia a dia de uma pessoa, e aí no final do dia se sente frustrado ou frustrada por não conseguir ser como aquela pessoa. Mas vocês têm que entender que aqui nas redes sociais as pessoas muitas vezes não mostram seus bastidores, né? Você não sabe ali por completo. E o teu perfil de personalidade, o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir é diferente, os teus papéis sociais é diferente, né? Então, assim, é claro que, por exemplo, para uma pessoa solteira, né, uma pessoa solteira, ele vai ter uma rotina totalmente diferente de uma pessoa que tem uma família, né, que é casado, ou uma pessoa que é mãe, é pai, vão ter outras prioridades. Então, eu não posso, por exemplo, comparar a minha rotina, as minhas prioridades com a de outra pessoa que eu estou vendo na rede social. Então, isso também leva muitas vezes vocês a ficarem frustrados ou frustrados no final do dia, porque não conseguem ter a rotina como a daquela outra pessoa. Então, como que tudo isso faz sentido para vocês, a questão dos papéis sociais? Então, é importante, quando for montar a rotina, for ter uma produtividade inteligente, uma rotina inteligente, passa por esses pontos. De primeiro eu entender quem sou eu, quais papéis sociais eu desempenho hoje, né? Quais as áreas da minha vida. Tem a minha área profissional, tem a minha área familiar, tem a área da minha saúde, tem a área da minha espiritualidade, tem a minha saúde financeira, né? Tem várias áreas na nossa vida. Então, como que eu vou querer a qualquer custo ficar me comparando, me colocando um fardo tão grande em mim, comparando a minha rotina com de outra pessoa? Então, vocês percebem o quanto que isso leva à frustração, o quanto que isso é prejudicial aí no emocional, na saúde mental também de vocês? Falem para mim aqui como faz sentido tudo isso que eu estou falando, a questão da agenda, a questão do foco e da atenção e principalmente dos papéis sociais, que está bem linkado com as áreas da vida, com as nossas áreas da vida, né? Vou colocar aqui as frustrações. E assim, se eu não observo esses três pontos, é, que são formas de eu lidar com a frustração, principalmente evitar elas, para que eu possa ter uma produtividade inteligente, ter uma rotina mais inteligente, alinhada de fato com o que eu quero alcançar e com os objetivos que eu quero alcançar, seja nos meus sonhos profissionais, seja nos meus sonhos realmente ali de uma viagem, ou então algo que realmente seja importante para mim e para minha família, por exemplo. Isso, se comparar é sempre uma armadilha. De fato, é uma armadilha que vai deixando muitas vezes você ansioso, você estressado. É que você fica ali se comparando e você está sempre diminuindo as suas próprias conquistas. Isso, em relação às conquistas. Que fulano conseguiu e você não. Essa questão da comparação é uma das coisas que mais levam à questão da frustração mesmo, né? De você não perceber quem é você. E quanto mais você se compara, e até um sinal, um sintoma de que você não está reconhecendo a sua própria história, as suas próprias conquistas, né? Por isso que silenciar o barulho externo, as coisas externas vão te ajudar a focar realmente no que é importante para você. Porque, por exemplo,
Pronto, a Grade disse aqui que faz sentido essa questão das dispersões. Isso. Estou adorando vocês aí bem interativos. Isso. Quando você se distrai, realmente acaba abrindo mão, né? E aí entra outro ponto. E aí a gente começa o quê? Aí entra o risco da procrastinação. E aí você é interrompido, você não faz, aí você sabe que tem que fazer e vai adiando, vai adiando. Inclusive a procrastinação, né, leva também à frustração, porque você sabe que tem que fazer, mas por diversas coisas você acaba não realizando e aí vem a frustração depois para de fato atrapalhar. Então esses três pontos são muito importantes para evitar e aí a questão da frustração, né? Que é a questão de ter uma agenda, ter uma atenção em relação a esse foco e a atenção, ou seja, evitando aí distrações, interrupções. As notificações do celular é algo muito importante, dividir as atividades em blocos, né? Tipo, na manhã vou fazer isso, isso e aquilo, né? O que é o mais urgente, o que é prioridade. Separar aí momentos para fazer essas atividades. E por último, a questão dos papéis sociais e as áreas da vida, né? Essa questão da comparação, como o Renato bem colocou, que é importante reconhecer o caminho que já trilhou até aqui. Com certeza, é um processo, né? E cada um tem seu processo de crescimento, de evolução. E também, essa palavrinha, essa frase, traz um alerta, né? Claro que cada um tem seu processo e seu caminho de crescimento e evolução, mas muitas vezes nós temos que ter cuidado para essa frase não nos colocar ali numa acomodação, né? Não, eu tenho meu processo, tenho meu momento, porque há perfis de personalidade, por exemplo, que tem esse tipo de frase, e quando eu falo os perfis de personalidade, são as personalidades do Enneagrama, que eu sempre estou falando aqui com vocês. Usam esse tipo de frase para, de certa forma, procrastinar o que precisa ser feito. Mas aí, em outro momento eu faço uma live falando só sobre os perfis de personalidade. E assim, voltando um pouco sobre a questão dos papéis sociais, das áreas da vida, entender também o que é sucesso para você, né? Porque, por exemplo, para uma pessoa, sucesso pode ser ter determinadas conquistas na área profissional e cada um tem seus sonhos, seus projetos e seu propósito, né? Os seus propósitos que você faz aqui na vida. Então, identificar o que é sucesso para você também vai te tirar aí desse ciclo de comparação. Porque, por exemplo, se para você sucesso é você conseguir ter ali um trabalho, uma carreira que você consiga, né, também estar ali perto da sua família, ter um momento de lazer, ter um momento de cuidar de si, tudo isso. Então, esse é um sucesso para você. Ou seja, você vai montar uma rotina, buscar meios para atingir essa rotina ideal. Se é sucesso para você viajar ao mundo, fazer vários cursos, enfim, você vai buscar ali meios e uma forma de criar aquela rotina ideal para você. E não é porque você escolheu uma rotina ideal agora que você não vai querer mudar daqui a 6 meses. Porque experimentar e testar e criar, né? A criatividade é algo do ser humano, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam muito presas, engessadas em formas, mas não é porque você vai mudar uma rotina agora que você vai desejar mudar daqui a 6 meses, daqui a um ano, porque nós mudamos, né? Nós vamos nos conhecendo, vamos identificando aí valores que são nossos, né? A cada fase da vida, por exemplo, quando você é jovem, você tem ali algumas prioridades. Quando você vai ficando adulto, são outras prioridades. Quando você decide, né, construir uma família, já são outras prioridades. Então, ter esse olhar centrado, né, em quem você é, nas suas prioridades, do que você quer realizar, é um movimento de fase de dentro para fora, né? A partir de quem eu sou, do que é importante para mim, eu construí todo esse mapa, construí toda essa rotina, construí esse sistema de produtividade que vai realmente combinar com quem eu sou, com o que eu quero e aonde eu quero chegar, né? Olha, a gente colocou aqui, ó, durante muito tempo, sucesso para mim era almejar um cargo. Hoje, sucesso é um trabalho com liberdade. Vocês estão vendo? Ó? À medida que nós vamos crescendo, amadurecendo e chegando em novos estágios da vida, né, nós vamos nos deparando com novos desejos, novos sonhos e novas realizações. Então, identificar esses três pontos vai ajudar vocês aí a principalmente lidar com as frustrações. E claro, né, que para poder encerrar, o dia a dia,
o dia a dia nosso, ele vai surgir novidades, vai vir imprevistos. E tá tudo bem, né? Por quê? Porque a vida é cíclica, né? Ela é dinâmica e é criativa. Então vão surgir ali prioridades. E muitas vezes, se você fica muito focado no que você deixou de fazer, e aqui eu tô falando no nível saudável, não tô falando de estar sempre sendo interrompido, ou então tá sempre mudando os planos, porque se realmente está sempre mudando isso, aí tem outro ponto, né? Tem alguma coisa para analisar aí nessa rotina, nesse planejamento de atividades, porque muitas vezes você erra no teu planejamento de atividades, na tua agenda, porque você não tem ali uma noção da realidade, que é coloca muitas atividades para o mesmo horário, né? Então isso também precisa ser trabalhado. Tem um traço aí de ansiedade, tem a questão do imediatismo, né? Então, assim, no dia a dia vão surgir imprevistos, vão surgir, claro que mudanças muitas vezes da agenda. E porque a vida de fato é dinâmica, e entender isso vai, de certa forma, trazer uma leveza. Se de alguma forma uma atividade ou alguma coisa não deu certo naquele dia, é você reconhecer ali na tua agenda, no que você se propôs a fazer. Digamos que de 6 coisas que você se propôs a fazer, 5 deu certo, 4 deu certo, 2 não deu, avaliar por que não deu certo, né? Então, qual dia eu posso fazer? Fazer realmente essa gestão. Porque de fato a gente não tem o controle do que pode acontecer, né? O que nós fazemos no nosso tempo, com a nossa agenda, é a gestão, certo? E para vocês ficarem aí com ações, né, aqui depois dessa live, para ter aí uma atividade, para ter aí de fato, né, algo que vai fazer vocês ter um novo pensamento, novas ações, é o quê? Eu vou deixar aqui um combo de ações. E o que é que tem nesse combo de ações? Vou até abrir aqui. Para quem tá na mesa Bem Viver, eu vou colocar lá também essas ações. E quem não tá e deseja fazer parte, basta entrar no link da bio, né, que lá tem o link direto do nosso grupo do WhatsApp. Certo? Então, a primeira coisa, se você não tem o hábito de fazer uma agenda, comece aos poucos. Já comece com amanhã. Hoje à tarde escreva o que você precisa realizar amanhã, quais são as coisas importantes. E aos poucos, o ideal é que na semana, na segunda-feira, no domingo, você já faça a agenda da semana para você ter ali uma clareza mental do que precisa ser realizado. Né? Então, implementar o hábito de fazer uma agenda. E não precisa ali montar uma planilha no Excel ou algo do tipo. Faz algo simples, se você se identifica com esse método, né? De ter um papel, uma agenda, escrever, ou então até mesmo as listas. Em relação ao tempo, a questão do foco e da atenção, né? Fazer aí o quê? Desativar as notificações do celular. Isso é muito importante. Ou então colocar no silencioso. Eu sou a favor de desativar as notificações, porque muitas vezes pode ter alguma emergência ou algo do tipo, e aí a ligação, principalmente de um familiar, vem ajudar nisso. Né? Mas aí cada um vai escolher o que é melhor para si, né? E de acordo com a sua rotina e com a sua realidade. Então, desativar as notificações também vai te ajudar não só nesse momento de que está realizando alguma coisa, porque muitas vezes nós ficamos muito no piloto automático, não ficamos ali realmente presentes, né? E a gente acaba não vivenciando as coisas simples do dia a dia. Então, desativar as notificações vai te ajudar também a ter ali uma rotina mais leve, né? Serenar ali as emoções, não ficar sempre naquele movimento. Chegou mensagem, estou indo lá. Entende? A gente acaba ficando treinando nosso cérebro para ficar a todo momento querendo ficar sabendo de tudo, querendo fazer parte de tudo. Então, tudo é treino. Então, desativar as notificações é importante. Definir um horário para consultar o grupo no WhatsApp ou ver as redes sociais. Isso também é interessante, né? Ter blocos, porque aí você vai estar ali vivenciando o seu momento, curtindo o que você precisa curtir. E não a todo momento ficar indo lá consultar o Instagram, porque isso dispersa muito, como a gente bem viu, né? Quando você está fazendo alguma coisa, para até você retomar, leva o que até 25 minutos. Né? E por último... Pronto. E por último, eu quero saber com vocês, né? Quero saber de vocês aqui no direct depois, quando vocês implementarem essas ações, essas ideias, né, me falar como que foi aí na rotina, no dia a dia, qual evolução vocês já tiveram, eu quero ficar por dentro, né, para que a gente possa fazer esse movimento de crescimento. Então,
tem uma agenda, né? Essa questão de desativar e evitar esses ruídos externos faz muita diferença. E também fazer um outro momento de revisar as atividades do dia, perceber quais papéis sociais você tem hoje e também as áreas da vida, né? Quais são as prioridades no momento, qual é o que é sucesso para você, para que você de fato possa montar uma rotina, um dia a dia, que seja alinhado com os seus valores, com o que você quer alcançar, tá certo? Então, essa foi a live de hoje, falando sobre como lidar com as frustrações do dia a dia. Primeiro, entendendo que sentir frustração é normal, mas não é normal ficar paralisado nelas. Entender o que leva tanto à frustração, e aí a gente percebeu o quê? Que muitas vezes a agenda, né, o fato de não ter agenda, ou então planejar a agenda de forma errada, a questão do foco e da atenção, né, de evitar estímulos e também distrações, as notificações de celular principalmente. E por último, os papéis sociais e as áreas da vida que nós temos aí também que observar e se atentar para evitar aí tanto esse ciclo de comparação, evitar essa comparação que tanto atrapalha, né, que tanto nos coloca aí na ansiedade e no estresse. Certo? E aí uma palavra, né, que vocês estão saindo na live de hoje, me coloquem aqui. Qual palavra definiu aí esse nosso momento? Então, já comecem hoje a desativar as notificações, a focar de fato, a usar o nosso cérebro ao nosso favor, na nossa produtividade, tá bom? Fiquem com Deus e até mais!